Agora tá. Bom dia para todo mundo. Então, galera, olha só. Questão 13, página 72, exercício de aprendizagem sobre o ciclo trigonométrico. A gente vai fazer bem passo a passo, bem devagarinho, para todo mundo tentar entender. Primeiro, ele falou que esse ciclo trigonométrico possui 12 pontos indicados para a gente anotar e apontar os valores solicitados. Beleza. Ele pediu para localizar no ciclo trigonométrico os pontos correspondentes aos ângulos 3π sobre 4, 7π sobre 6, 5π sobre 3. Onde é que ficariam esses ângulos aqui? Vocês têm noção? Primeira coisa para a gente começar a ter noção disso aí é pegar o ciclo trigonométrico, o π, né? A gente sabe que o π, quanto que vale o π a gente sabe que vale 180. Então, a gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente pega o 180 e faz essa relação e converte o ângulo, ou a gente pega o 180, o π, e divide pelas vezes do denominador. Eu prefiro dividir nas vezes do denominador, que fica visual. Não sei se vai fazer muito sentido para vocês, mas eu vou mostrar para vocês sem precisar converter. Então, vamos lá. Π vale quanto, galera? Π vale quanto? 180 graus. Então, π significa que estaria daqui, viria até aqui em cima e voltava para cá. Beleza? Π vale 180 graus. No primeiro aqui, ele me dá π sobre 4, né? 3π sobre 4. Então, o que eu vou fazer nesse aqui? Eu vou pegar, vou dividir π em 4 partes. Olha só, da origem aqui, da origem aqui, 2, 4 partes iguais, tá? 2. Da origem aqui, 3. E da origem aqui, 4. Certo? Conseguiram visualizar aí as 4 partes? 1, 2, 3, 4. O ângulo que ele me pediu foi quanto? 3π sobre 4. Então, indica que eu vou andar 3 das 4 partes. É como se fosse uma pizza, gente. Estão entendendo que é uma pizza? Você dividiu o π em 4 partes e você vai pegar 3 das 4 partes. Então, ó, uma, vem a primeira, uma, depois 2, depois 3. Então, o primeiro ângulo aqui, de 3π sobre 4, é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Conseguiram visualizar aí? Conseguiram entender como? Beleza? Tranquilo? E aí, o que a gente tem? A gente já achou que é esse ângulo aqui. E aí, a gente tem os ângulos simétricos. Quais são os ângulos simétricos? Os ângulos simétricos são esses aqui, ó. Ou seja, eu sei que seno e cosseno vai ter o mesmo valor em módulo para todos esses caras aqui, ó. Para todos esses caras aqui. Ou seja, esse valor aqui é o mesmo desse valor, que é o mesmo desse valor, que é o mesmo desse valor. Ou seja, são ângulos correspondentes. Conseguem visualizar isso? Por quê? A distância do seno é a mesma para cá, ó. A distância do cosseno, esse eixo aqui, é a mesma daqui, ó, desse eixo aqui. Então, eles têm o mesmo valor, só vai alterar os sinais. Beleza? Então, achamos nosso primeiro valor ali. 3π sobre 4 está aqui, ó. Aqui. Vamos para o próximo. Já achamos o primeiro. Então, 3π sobre 4 está aqui. Vou colocar ele aqui. 3π sobre 4. 3π sobre 4. Com a letra menorzinha só para ficar bonitinho aí dentro. Beleza. 3π sobre 4 está aqui. Agora vamos para o próximo. Qual é o meu próximo? Meu próximo é o 7π sobre 6. Então vamos lá. O que eu vou fazer, Juan? Vou dividir o π em 6 partes. Tá? Então, se eu dividir isso em 6 partes, significa que o π é 180 graus. Então, significa que eu vou dividir essa parte de cima aqui, ó, em 6 partes. Então, 1, 2. Então, só aqui, ó, eu já dividi em quantas partes? Em
3, né? Então, eu vou fazer a mesma divisão aqui, ó. Mais aqui e mais aqui. Beleza? É só fazer bonitinho. Mais aqui e mais aqui. Beleza, então, ó, dividi em 6 partes. Só que ele pediu quantas? Ele pediu 7 das 6. Para facilitar, eu vou fazer essa divisão em toda a circunferência. Tá? Só para vocês verem aqui, ó. Então, ó, continuando essa linha aqui. Continuando essa linha, ela vem para cá. Se eu continuar essa linha aqui, ó, ela vem até aqui não. Se eu continuar essa linha aqui, ó, ela vem daqui até aqui. Se eu continuar essa linha aqui, ó, ela vem daqui. Eu estou ensinando para vocês uma maneira visual de se achar esses ângulos, de entender. Se eu continuar essa linha aqui, ó, ela sai daqui até aqui. Beleza. Então, eu quero quantas partes? Eu quero 7 partes, não é? 7 partes. Então, eu vou começar a contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, meu ângulo está aqui, ó. Que ângulo é esse aqui? É o meu ângulo de 7π sobre 6. 7π sobre 6. Estão acompanhando, galera? Estão acompanhando? Eu estou dividindo π e achando os valores correspondentes aí. Beleza? Vamos para o próximo. 5π sobre 3. 5π sobre 3 vai estar onde? Deixa eu só diminuir esse caixinha de texto aqui para eu apagar o restante. Ó, vamos apagar aqui tudo isso aqui. 5π sobre 3. Então, eu vou dividir o π em 3 partes. Quem é o π? O π é todos 180 graus. Em 3 partes, ficaria aqui, ó, um ângulo aqui e aqui. Né? Esse seria o π dividido em 3 partes. Ó. 1, 2, 3. Certo? Beleza. Eu pedi... Vou continuar dividindo. Eu pedi 5 partes. Então, vou continuar dividindo aqui só para aqui e aqui. Beleza? Aí, ó. 1, 2, 3. O π está dividido em 3 partes. E aí, o que eu faço? Eu vou contar quantas partes no total. Ele não está pedindo para contar 5 partes? Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse ângulo meu está aqui. Conseguiram entender? Dividir na circunferência, olhando como é que a gente acha o ângulo π na circunferência? Juan, não gostei desse método. Sem problema, galera. Eu vou ensinar outro método para vocês. Esse é o método visual que vocês conseguem chegar a qualquer ângulo. Então, 5π sobre 3. É difícil de visualizar? Talvez um pouco. Tá? Então, ó, o que eu queria mostrar para vocês? Primeiro, que essa divisão aqui que eu faço é do π. Certo? Olha só, π sobre 4. Primeiro eu dividi em 4 partes. Né? Π, que é só metade da circunferência. Π sobre 6, ou seja, metade da circunferência eu vou dividir em 6 partes. 6 partes iguais. Depois, π sobre 3 significa que metade da circunferência eu vou dividir em 3 partes. 3 partes iguais. Ok aqui? Conseguiu entender essa parte da fração? É uma fração. Vou dividir metade da circunferência, que é 180 graus, em um número de partes que ele está pedindo. Depois eu extrapolo para os ângulos simétricos. Né? Porque eu sei que, olha só, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, que vai ser igual a esse ângulo aqui. Ó. Esses ângulos vão ser iguais. Ou seja, iguais assim, são simétricos. O valor de seno, cosseno e tangente para eles tem o mesmo módulo. Né? O de seno tem o mesmo módulo para todos os ângulos, cosseno o mesmo módulo para todos os ângulos e tangente o mesmo módulo para todos os ângulos. Beleza? Vamos lá agora entender, fazer as outras questões. Vou pegar essas linhas. Aí ele pede assim nas outras questões. Determine os ângulos simétricos aos indicados no item anterior em cada um dos quadrantes.
Ou seja, agora, além de fazer aqui, eu quero saber quais são os ângulos simétricos, né? Os ângulos simétricos, galera, é só vocês fazerem um retângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é simétrico a esse, tá? Aí eu posso trocar de cor e falar que esse ângulo aqui, ó, é simétrico a esse, porque as distâncias vão ser as mesmas para eles. Simétrico a esse. Beleza. Qual o próximo? Vou pegar aqui esse ângulo aqui, ó, é simétrico a esse outro aqui. Então significa que se esses ângulos são simétricos, eu consigo achar a partir do denominador mesmo. Vou mostrar para vocês uma maneira bem simples de achar esses ângulos, contando. Olha só. Se esse ângulo aqui, esse ângulo azul aqui, ó, é 7π sobre 6, esse ângulo aqui, ó, eu sei que minha circunferência vai estar dividida em 6 partes, né? Para chegar aqui, andou 7. Então, significa que esse ângulo aqui é 6π sobre 6 e esse aqui é 5π sobre 6. Ou seja, esse primeiro ângulo aqui, ó, ele é o ângulo de π sobre 6. Por quê, Juan? Porque todos esses ângulos em azul aqui vai ter o 6 no denominador. E o número do numerador vai depender de quantas partes que eu andei. Vocês conseguem visualizar isso? Conseguem? Então, posso fazer assim e determinar os valores de cada um. Ó. Então, π sobre 6, depois eu venho para o próximo. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, nesse quadrante aqui, eu vou ter 5π sobre 6. 5, né? 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho, na verdade, 10, não, 11. Né? Aqui, conta também. Tem aqui 11π sobre 6. 11π sobre 6. Juan, por que disso? Porque meus números são simétricos. Todos esses azul aqui ó, vão estar sobre 6. Tá? Todos esses azuis vão estar sobre 6. Esse ângulo de π sobre 4 no primeiro quadrante vai ser π sobre 4. Não se discute. Por quê? Peguei o π e dividi em 4 partes. Beleza. π sobre 4, primeiro quadrante. E nos outros quadrantes, como é que vai ficar? Vou somar. Né? Ó, π sobre 4, depois, ó, π sobre 4, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é 5π sobre 4. Juan, de onde você está vendo isso? Olha só, vou mostrar para vocês. Se eu dividir a circunferência aqui, ó, nessas partes aqui. Olha só. Cada item vermelho. 1, 2, 3. Aqui separa também, né? Ó, 3, 4, 5. Cheguei a 5π sobre 4. Então, ó, 5, 6, 7. Então, o último valor que eu tenho ali, 7π sobre 4. Juan, não gostei desse método. Sabe o que você faz? Faz a conta com o que eu mostrei na aula passada. Lembra da aula passada que eu mostrei para vocês? Ah, no primeiro quadrante o ângulo é π menos tanto. No segundo quadrante, π menos tanto. Isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês vão entender o que eu estou falando. Não é essa. Segundo B. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Olha só. Nossa aula de ontem foi isso aqui. Né? Então, eu determino o ângulo do primeiro quadrante e o resto eu faço essa continha aqui. Ó.
Ah, Juan, mas você não mostrou com π. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Em vez de não estar 180, então vai ficar x é igual a π, que é 180, menos a. Aqui vai ficar quanto? X é igual a π mais a. Aqui vai ficar x é igual a 2π menos a. Por quê? Porque 2π é igual a 360 graus. Tá? Mas como determino do primeiro quadrante? Vamos lá. Como determino do primeiro quadrante? Então, a minha questão estava aqui, não sei se vocês anotaram todos os valores, mas vamos pegar aqui, ó, esse aqui. Né? 3 quartos. 3 quartos de π, eu identifiquei que estava 1, 2, 1, 2, 3. O ângulo estava aqui. Certo? Que ângulo é esse aqui? Segundo quadrante. Então, qual o ângulo do primeiro quadrante? O ângulo do primeiro quadrante vai ser quando eu tiver o quê? Olha só. O ângulo do segundo quadrante é x, que é 180, menos o ângulo do primeiro quadrante. Né? Então, vamos lá. Se eu quero em radianos, então vai ser π menos o ângulo do primeiro quadrante. Então, eu tenho 3 quartos de π. 3 quartos de π, né? E eu quero saber o quê? O ângulo do primeiro quadrante. Então, vou achar o meu A, que é o ângulo do primeiro quadrante. O meu A vai ser igual a π menos 3 quartos de π, né? Fazendo essa conta, π menos 3 quartos de π, eu vou achar π sobre 4. Certo? Ou seja, eu tenho 1 inteiro menos 3 quartos. Sobra só 1 quarto. Né? E é esse o valor do primeiro quadrante. E se eu tenho do primeiro quadrante, eu consigo achar todos os outros. Né? Por exemplo, qual vai ser o do segundo quadrante aqui? Do segundo quadrante vai ser π mais o ângulo do primeiro. O ângulo do primeiro é π sobre 4. Π sobre 4. Então, vai dar quanto? X vai ser 5π sobre 4. Lembrando que para fazer essa soma aqui, eu faço uma soma de fração, né? Quem não lembra, vai ficar isso aqui, ó. Π sobre 4. Então, para simplificar essa conta aqui, eu vou colocar 4 sobre 4. Né? Então, 4 mais 1, 5. 5 sobre 4. 5π sobre 4. Tá? Isso do terceiro quadrante. Do quarto quadrante. Do quarto quadrante vai ser 2π, né? 2π menos o A, que é π sobre 4. Quando eu faço essa conta, vai ficar como? Ó, x faço o MMC, vai ficar 8π menos π sobre 4. Né? Vai dar um total de 7π sobre 4. Conseguiram entender como é que a gente faz para achar cada ângulo simétrico aos outros quadrantes? Eu posso utilizar tanto a representação gráfica, quanto a representação o quê? A representação algébrica aqui. Tá? Beleza, Mayara? Entenderam? Entendeu aí, Anitta, como é que eu faço para determinar o ângulo do primeiro quadrante? Qualquer uma das fórmulas eu posso usar, desde que eu tenha um ângulo, qual quadrante que o ângulo está. Então, vamos lá. Já determinei esse do primeiro, os ângulos simétricos em cada quadrante. Vamos fazer para o segundo, 7π sobre 6. 7π sobre 6, ele está em qual quadrante? Está aqui, né? Está no terceiro quadrante. Então, eu vou utilizar a fórmula dele. Né? X, que é igual a quanto? π mais A. Né? Então, eu tenho 7π sobre 6, que é igual a π mais A. Depois, no final das contas, né, eu vou achar aqui que meu A vai ser π sobre 6.
tá? Π sobre 6. Então, já fiz minha conta aí. Já achei meu ângulo do primeiro quadrante. O ângulo do primeiro quadrante aqui, π sobre 6. Aqui, ó, π sobre 6. Π sobre 6. Beleza. Qual é o seu ângulo do segundo quadrante? O do segundo quadrante vai ser o ângulo x, que é igual a π menos o meu A, que é π sobre 6. Então, o ângulo ali do segundo quadrante vai ser o ângulo de quanto? Π menos π sobre 6 vai dar 5π sobre 6. Para quem não está lembrando como é que faz essa conta aqui, galera, lembrando soma e subtração de fração, tá? Então, aprendam a fazer fração aí. A gente vai ficar voltando nisso toda hora, não. Depois, x no quarto quadrante vai ser quanto? 2π menos A. Né? Então, meu x vai ser quanto? O meu ângulo que eu quero saber, que vai ser 2π menos π sobre 6. Né? Menos π sobre 6. Eu estou fazendo bem passo a passo, bem devagarinho, para todo mundo conseguir pegar. Então, vai ficar ó, 12π, né? Fazendo MMC, ó, menos π sobre 6. Né? Sobre 6. Então, no final das contas, eu vou achar aí 11π sobre 6. Beleza? Então, olha só, achei para cada ângulo correspondente a esse aqui, né? Os simétricos em cada quadrante. Vamos agora para o último, que é o 5π sobre 3. 5π sobre 3 vai estar em qual quadrante? Né? É só eu verificar, ó. π sobre 3, esse ângulo aqui. Né? Eu gosto de fazer assim. Esse ângulo aqui, π sobre 3. Beleza, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O ângulo está aqui. Então, ele está no quarto quadrante. Como é que eu faço? Então, meu ângulo de 5π sobre 3 é igual a 2π menos A. Essa conta vai ficar como? O meu A vai ser 2π menos o 5π sobre 3. Certo? Então, ó, o meu A vai ser 2π, vai ficar 6π menos 5π sobre 3. E isso vai me dar aí um ângulo do primeiro quadrante igual a π sobre 3. Vocês estão tão calados. Então, meu ângulo do primeiro quadrante é π sobre 3. Está aqui, ó, meu ângulo do primeiro quadrante, π sobre 3. Π sobre 3. Qual é o ângulo desse quadrante? Então, o desse quadrante vai ser como? Posso fazer a fórmula ou posso somente olhar quantos ângulos andou. Né? Então, aqui, ó, 5π sobre 3. 5π sobre 3. Na fórmula, vamos lá, x vai ser igual a π menos A. Então, x, que é o meu ângulo do segundo quadrante, vai ser π menos π sobre 3. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 2π sobre 3. Né? Posso fazer a conta aqui ou só olhar? 1, 2, andou 2π. Né? Andou 2π em relação à fração toda. Beleza. Ângulo nesse quadrante. Olha só. X é igual a π mais A. Então, x vai ser igual a π mais o ângulo do primeiro quadrante, que é π sobre 3. Fazendo essa conta, ó, 3, né? Vai ficar 3π mais π sobre 3. Fazendo essa conta, eu tenho que x aqui vai ser 4π sobre 3. Então, ó, π andou 1, andou 2, andou 3, andou 4. O simétrico aqui é o 4. 4π sobre 3. Certo? Então, gente, eu consigo relacionar, saber onde estão os ângulos através dessa reta que eu faço dos ângulos, né? Descobrir que esse círculo aqui é o simétrico e posso descobrir através dos cálculos algébricos.
tá? Aí ele pede, indique o seno e cosseno de todos os pontos localizados no quarto quadrante. Ou seja, eu quero seno e cosseno desses todos esses pontos aqui do quarto quadrante. Já fiz com vocês todos, né? Só vou reescrever aqui agora. Então, aqui eu tenho 5π sobre 3. Nesse aqui, eu tenho 11π sobre 6. E nesse aqui eu tenho 7π sobre 4. Né? Não sei se vocês anotaram aí, mas eu tenho esses valores aqui nesse ciclo trigonométrico. E ele pediu o cosseno e o seno de todos esses valores. Qual o cosseno de cima para baixo, tá? Cosseno e seno desses valores. Cosseno de 11π sobre 6 dá quanto? Responda aí para mim no chat. Quanto que dá o cosseno de 11π sobre 6? Lembrando, galera, lembre os ângulos simétricos. Tá? Pega aqui, ó, os ângulos do primeiro quadrante. 11π sobre 6 é o mesmo que esse ângulo aqui, que é quanto? Π sobre 6. Π sobre 6 é quanto? 30. Então, é o mesmo ângulo de 30. Esse aqui, o mesmo ângulo de 45. E esse ângulo aqui é o mesmo ângulo de 60. Lembra disso, galera. São ângulos simétricos. Por isso que eu estou falando aqui, estou repetindo, para ver se fixa um pouquinho na cabeça de vocês. Né? Eu mostrei lá no ciclo trigonométrico. Então, ó, esse ângulo aqui corresponde ao ângulo de 30. Esse ângulo aqui corresponde ao ângulo de 45 graus. E esse ângulo corresponde ao ângulo de 60 graus. Qual o cosseno de 30, galera? Qual o cosseno de 30? Vocês lembram? Não é a raiz de 3 sobre 2? Lembra aquela musiquinha? Né? Então, ó, cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Qual o seno de 30? Vamos fazer só o cosseno agora. Vamos lá. Depois, qual o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Isso aí, raiz de 2 sobre 2. A galera tá desanimado, nosso Deus. Vamos lá. Só Maiara que tá participando. Maiara e Lucas que tá participando aqui. Maiara, Lucas e Anitta. Qual é o cosseno de 60? É meio. Não é isso? Então, a gente colocou cada ângulo aqui. Galera, vamos lá. Cosseno, ele é positivo do lado direito. Então, no quarto quadrante, esses valores são positivos. E o seno, no quarto quadrante, vai valer quanto, o seno? O seno de 30 vai valer quanto? Olha aqui, ó. Seno. E qual é esse comprimento aqui? Não é meio? Então, ó, seno de 30 é meio. Qual o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60? Seno de 60 não é raiz de 3 sobre 2? É só vocês olharem, gente, olha o tamanho desse comprimento aqui, ó. Qual o tamanho desse comprimento aqui? Daqui até aqui. Isso aqui representa o seno. Tá vendo? Esse comprimento representa o seno. Aqui, em laranja, esse comprimento aqui, ó, desse ângulo. Esse comprimento representa o seno. Em azul, esse comprimento aqui, ó, representa o seno. Por quê? Porque o seno é o meu eixo Y. E aí eu tenho uma notação, por quê? Ele está abaixo do zero. Então, significa que os valores aqui são todos o quê? Todos negativos. Né? Ou seja, é menos 1/2, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque eles estão negativos. Olha só, se o zero é aqui, eles estão abaixo do zero. Abaixo do zero é negativo.
Conseguiram entender, galera? Me fala aí, qual está sendo a dificuldade para vocês aí? Né? Se vocês têm dificuldade, eu quero saber qual é a dificuldade. Não, não tem como ser tudo. Você não entende pi? Né? Pi a gente já falou, 180. Então, alguma coisa você entendeu. Não tem como você não saber tudo. Né? Se não foram... todas as aulas aí de arcos até agora foram inúteis. As últimas 1 semana e meia de aula foi inútil. Então, ó, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Que eu tenho o ciclo trigonométrico e é muita coisa junto, é muita coisa, realmente é muita coisa. Então, por isso que aquele resumo que eu mostrei para vocês, que eu mandei para vocês na aula passada, é o resumo que tem praticamente tudo. Tudo tem ali naquele resumo. Vamos para o próximo aqui, próximo exercício. Vamos ver se vocês vão pegando a coisa, tá? Olha só. Ele pediu aqui, ó, utilize o ciclo trigonométrico com as graduações e reduza os ângulos a seguir ao primeiro quadrante. Só que tá pedindo para reduzir ao primeiro quadrante, só que eu quero que a gente ache em todos os quadrantes, tá? Por quê? Para a gente treinar, gente. Se a gente não treinar, a gente não vai. Vamos lá, 100 graus para reduzir para o primeiro quadrante. Como é que vai ficar? Vocês têm as fórmulas aí, vocês têm o desenho, tenta aplicar o que a gente estudou. 100 graus para o primeiro quadrante. Primeira coisa que vocês precisam identificar, gente, 100 graus está em qual quadrante? Né? Se você não aprendeu isso, aí eu sinto muito, eu acho que eu vou pedir conta lá na escola. Fala, ó, pode me tirar da escola que não estou prestando para nada mais. Isso aí. 100 graus está em qual quadrante? Segundo. Isso aí. Então, se 100 graus está no segundo quadrante, qual expressão que eu vou usar para reduzir ao primeiro quadrante? Cadê? Travou? Estão me ouvindo? Estão me vendo? O que aconteceu? Caiu aqui a internet, galera. Vocês conseguiram fazer? Quanto vocês acharam aí? Beleza, tá no segundo quadrante. Mas aí, depois que eu sei que está no segundo quadrante, qual a expressão que eu vou usar para achar qual o ângulo do primeiro quadrante? Vocês lembram? Vai ser essa aqui, ó. A expressão do segundo quadrante está lá na fotinha que eu mandei para vocês. É essa aqui, ó. X, que é igual a π menos A. Essa expressão aqui. Como eu tenho aqui 100 graus, π não é 180? Então 180 menos A. Quanto que vale A, galera, para dar 100? A não vai valer 80? Então é isso. Ele pediu isso. 80 graus. Conseguiram entender aí?
Estava no segundo quadrante. Eu quero reduzir ao ângulo simétrico do primeiro quadrante. Qual o ângulo simétrico a 100 graus no primeiro quadrante? Só pegar aqui, ó. Aqui é 120, né? Então, 110, 100. 100 tá aqui, ó. Pego 100. E esses são os ângulos simétricos aqui. Nos quadrantes. Então, eu estou falando que o seno de 100 tem o mesmo valor em módulo que o seno de 80. Que tem o mesmo valor em módulo que o seno de 260. Que tem o mesmo valor em módulo que o seno de 280. É isso. Então, galera, fica mais fácil quando uso graus. Fica mais fácil. Só que a maioria dos exercícios vai te trazer aí em pi, em radianos, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Começar a treinar o radiano, tá bom? Vamos para a próxima? Conseguiram entender aqui? Juan, como é que você achou cada quadrante? Nesse segundo quadrante, o que eu fiz? Ó, x vai ser igual a 180 mais A. E A é 80. Então, ó, x vai ser igual a 260. Por isso que eu achei o 260. No quarto quadrante, como é que eu fiz? O ângulo do quarto quadrante, x, vai ser 360 menos 80. Então, x vai ser quanto? 280. É isso. Esses são os ângulos simétricos em cada um. E isso que a gente está reduzindo para a primeira volta. Mais para frente a gente vai ver, qual o seno de 1330? Você sabe responder o seno de 1330? Ou seja, rodeu várias voltas. A gente vai conseguir encontrar esse seno aí a partir desses conceitos que a gente está estudando. Vamos lá. 200. Reduz para o primeiro quadrante. Qual vai ser o de 200? Qual ângulo que a gente vai ter aí equivalente a 200? 200 está em qual quadrante? Primeira coisa que vocês vão identificar é isso. 200 está em qual quadrante? Terceiro quadrante, né? Terceiro quadrante. Terceiro quadrante. E aí? Está no terceiro quadrante. Qual fórmula que eu vou usar para o terceiro quadrante? X é igual a π menos A. Isso aí. Ó, x é igual a π, que é 180, mais A, né? Terceiro quadrante é mais A. Então, ó, beleza. Eu já sei que meu x é 200. Então, meu A é o ângulo do primeiro quadrante. Logo aqui, ó, o meu A vai ser igual a quantos graus? 20 graus. Conseguiram visualizar aqui? Como é que eu achei o meu 20 graus? Então, Juan, eu estou falando que aqui está 200, ó, 180, aqui é 190, aqui é 200, né? Então, eu estou falando que meu ângulo é esse aqui, ó. 10, 20, 30. É esse aqui. 10, 20. 20 graus. 20 graus. 20 graus. Esses são os ângulos simétricos em cada quadrante. Se eu quisesse descobrir cada um deles, como é que eu faria? Só usar a expressão para cada um deles. 360 menos 20, que vai dar 340. Ó, 180 menos 20, que vai me dar 160. Então, 20 graus é equivalente a 200, que é equivalente a 340, que é equivalente a 160. Estão conseguindo acompanhar, galera? Entendendo? Tá entendendo? Eu estou indo muito devagar, gente. Muito devagar, para todo mundo conseguir pegar. Vamos para a próxima. E última até então. Acho que vai dar só para fazer essa. Com π. Ó, ele pediu aqui o quanto? 6π sobre 5. 6π sobre 5 está em qual quadrante? Pediram para repetir. A de 200.
200 graus está em qual quadrante? 200 graus está aqui, no terceiro quadrante, né? Qual a fórmula que eu uso para terceiro quadrante? Terceiro quadrante, a fórmula é 180 mais A. Então, 200 é igual a 180 mais A. Então, A é igual a 20. É isso. 20 graus é o ângulo do primeiro quadrante. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer mais questão, não, que já deu a hora. O que eu quero que vocês entendam, gente? A primeira coisa que vocês precisam fazer é encontrar qual o quadrante que o ângulo está. Depois que encontrar qual o quadrante que o ângulo está, você tem a fórmula para usar em cada quadrante. É só voltar lá naquela imagem que eu mandei para vocês e fazer. Né? É só jogar na fórmula e fazer. Né? O importante é entender o porquê daquilo. Tá? Então, bye bye para vocês. Um beijo, bom almoço e dá uma olhadinha nisso, galera. Dá uma estudadinha de verdade, de verdade. Porque só eu for estar fazendo exercício aqui, acho que não vai adiantar. Beleza? Ó, um abraço, beijos, até mais.